E vamos começar então a avaliação, aí, o balanço do elenco vascaíno em 2018. Essa semana a gente já falou sobre como a gente imagina que as coisas devam ser em 2019 para que o Vasco se acerte, né? Falamos nesse vídeo aqui. A gente também já falou ontem sobre quem deve ser o técnico do Vasco, né? Quem a gente imagina que possa dirigir o Vasco aí em 2019. Também vai ter link aqui para vocês assistirem. E agora a gente vai começar a falar do elenco em si. A gente vai falar do goleiro hoje, depois dos laterais, zagueiros, volantes, meias e atacantes. Então toca a abertura aí, vamos analisar esse elenco do Vasco em 2018. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área hoje para comentar os goleiros do Vascão em 2018. A gente está começando aqui a análise do elenco vascaíno e vamos começar justamente pelos goleiros. E a ideia aqui nesse vídeo é falar de todos os jogadores que passaram pelo Vasco em 2018, que jogaram no Vasco em 2018, seja por 10 minutos, seja por toda a temporada. Vamos falar de todo mundo que chegou a jogar no Vasco. E eu só vou abrir uma exceção logo aqui no começo do vídeo para falar sobre o Jordi. O Jordi, que é o goleiro da base do Vasco, né? Subiu aí há algumas temporadas atrás, vinha se firmando como o goleiro reserva do Vasco. Ele subiu em 2015, se não me engano, teve suas chances em 2016, 2017, sempre que o Martin Silva saía para servir a seleção uruguaia ou por qualquer outro motivo, e acabou perdendo o posto ali de goleiro reserva, né, de imediato reserva do Martin Silva, justamente no final de 2017 para o Gabriel Félix. A gente sabe, no finalzinho lá de 2017, o Zé Ricardo optou por botar o Gabriel Félix quando o Martin Silva foi convocado para a seleção uruguaia. Por que que ele fez isso? Ninguém sabe direito. A explicação que eu tenho e que já vi muita gente defendendo é porque o Zé Ricardo queria um goleiro com melhor saída dos pés. O Zé Ricardo, ele, assim como a maioria dos técnicos modernos, né, quer valorizar bastante a posse de bola do Vasco, não queria o Vasco dando chutão para frente, rifando a bola para o adversário. Muitas vezes o adversário ele pressiona o Vasco também, né? Faz a marcação na defesa ainda, e nessas horas você precisa de jogador com recurso. E no caso do Vasco, com o Martin Silva, que com a bola nos pés é uma negação, a tentativa de manter a bola sempre acabava nos pés dele, né? Se os zagueiros vascaínos se vissem pressionados e forçados a recuar a bola para o Martin Silva, a posse de bola terminava ali, porque a reação do Martin Silva era impreterivelmente dar um bicão para frente. A menos que tivesse um zagueiro muito livre do lado dele e ele com bastante espaço para conseguir matar a bola e tocar, a menos que fosse uma situação assim muito, muito tranquila mesmo, o Martin Silva dava chutão para frente. E tá certo o Martin Silva quando faz isso, né? Se você não se garante, se você não tem a qualidade para tentar fazer uma jogada, não tem que arriscar, perder a bola ali atrás e entregar o ouro pro adversário. Tem que chutar mesmo. Mas mata a estratégia do Zé Ricardo, né? Mata a estratégia aí da maioria dos técnicos de hoje em dia. O Jordi vai pelo mesmo caminho. Ele é um goleiro sempre muito elogiado na base, fez grandes atuações na base. Quando subiu pro profissional, teve jogos que mostrou um pouco de insegurança, falhas, na minha opinião, normais de quem está começando a carreira, mas veio demonstrando aí, ao longo dos anos, né, nas vezes em que teve oportunidade, veio mostrando uma evolução boa, na minha opinião, com atuações cada vez mais seguras, cada vez com menos vacilos lá atrás. E eu acho lamentável que tenha tido essa interrupção no final de 2017 da carreira dele no Vasco, né? Atrapalhou ali a sequência de um trabalho que vinha sendo bem feito, na minha opinião, porque o Jordi realmente, no que tange aí sair com a bola nos pés, ele demonstra tão pouca habilidade quanto o Martin Silva. Por conta disso, eu acredito, ele acabou perdendo espaço no Vasco, foi emprestado para um time iraniano, que também não faz nenhum sentido. Eu não sei se houve alguma confusão interna lá no Vasco e a galera quis castigar o Jordi. É a única explicação que eu encontro, porque mandar o cara lá pro Irã para jogar bola, quer emprestar o Jordi para ele ter experiência, né? Para ele
conseguir jogar mais e crescer como profissional, apoio, completamente apoio. Mas empresta ele para um time aqui do Brasil, empresta ele para um time numa liga que tem alguma representatividade. Vai mandar o cara lá pro Irã? Nada a ver, né? Nada a ver. Acabou perdendo espaço. Eu repito, eu acho uma pena. Eu sei que tem muito torcedor que não gosta do Jordi. Acho que isso é decorrência muito de dois motivos. O primeiro, que nem eu falei, é que quando ele começou no Vasco, quando ele subiu, teve algumas falhas, né? Isso é normal na carreira de qualquer jogador. E essas falhas acabaram aumentadas pelo segundo motivo, né? Que é a experiência recente do Vasco com goleiros, né? A gente tem dois períodos negros aí na história recente do Vasco. Depois que o Fábio saiu do Vasco, lá em 2004, 2005, não sei exatamente qual foi, por aquela época, foi pro Cruzeiro, né? Ali a gente atravessou uma maré braba, com só goleiro ruim, até chegar em 2009, quando veio o Fernando Praz e deu ali uma arrumada no gol vascaíno. E depois, com a saída do Fernando Praz, a gente também penou uns 2 anos, né? Acabou sendo eliminado em 2013, muito por falta de goleiro. Acho que isso é uma unanimidade entre a torcida. E, de novo, só foi resolver a questão com a chegada do Martin Silva. Então a torcida vê um goleiro dando uma falhada, às vezes ele nem é frango, mas errou ali, né? Poderia ter feito melhor. A torcida já se desespera, já volta 2013 na cabeça ali e já fica preocupada. Acho que isso ajudou a criar uma imagem negativa do Jordi, mas eu não tenho essa impressão não. Acho que ele é um bom goleiro, ele tecnicamente é um bom goleiro, ele também mostra personalidade, ganhou muitos pontos comigo. Lá em 2015, quando ele era bem mais jovem, tomou aquela goleada de 6-0 do Internacional, uma goleada lá no Beira-Rio de 6-0. Os veteranos do time saíram todos, ninguém quis dar a cara a tapa. O time tinha Nenê, o time tinha Rodrigo, o time tinha Jorge Henrique, Guinha Azul. Ninguém quis falar com a imprensa. E quem foi falar? O garoto, que tinha na época, sei lá, 20 e poucos anos, chegando ali no profissional, tomou 6 gols na partida, todo mundo fica de cabeça quente, e ele foi lá falar. Pra mim ali ele mostrou a personalidade, mostrou que não se abate, mostrou frieza, e essas são características muito importantes num bom goleiro. Então o Jordi é um jogador que ainda tem crédito comigo. Mas não jogou esse ano, né? Acabou sendo emprestado pro Irã, voltou no meio do ano para cobrir ali o buraco que o Martin Silva deixaria indo jogar a Copa do Mundo. Ele veio para cobrir esse buraco, mas no final nem foi preciso usar o Jordi, porque junto o Vasco contratou também o Fernando Miguel. Acabou que o Jordi nem jogou em 2018. Mas eu acredito que ele ainda esteja nos planos do Vasco para 2019. Isso a gente vai ver mais para frente aqui no vídeo. Eu queria mostrar a ficha do desempenho dos jogadores esse ano, né, nesse balanço nosso aqui, mas não consegui achar um site que trouxesse os números completos. Se vocês por acaso sabem de algum, digam aí nos comentários. O que eu achei foi alguns sites que têm as estatísticas dos jogos nacionais e internacionais dos atletas, né? Então não vai estar contemplando aí jogos do estadual, amistosos, essas coisas. Vamos usar isso por enquanto, né? E se ao longo aí dos dias vocês me indicarem um outro site que contemple também os jogos do estadual, a gente passa a considerar ele, beleza? Então, no caso do Jordi, por exemplo, não jogou nenhuma partida pelo Vasco, mas jogou lá no Irã. Fez 16 partidas pelo time iraniano, 11 pela Liga do Irã, 5 pela Champions League Asiática, sofreu 11 gols em 11 jogos na Liga Iraniana, quer dizer, média de 1 gol por partida. E na Champions League jogou 5 vezes e tomou 7 gols, uma média superior, né? No total ali, 16 jogos, 18 gols. Tomou bastante gol o Jordi, né? Mas não dá para avaliar exatamente se isso é bom, se isso é ruim, porque o que a gente conhece da Liga Iraniana, o que a gente conhece do time em que ele atuou, né? Fica difícil de avaliar só por esses números. Dá para ver que não foi um grande desempenho, não deve ter chegado a se destacar lá, mas que, como eu já falei aqui, é difícil só pelos números avaliar se ele teve uma passagem ou não por lá. Seguindo aqui a nossa análise, vamos falar então do Gabriel Félix. O Gabriel Félix, que ganhou a posição de reserva imediato do Martin Silva no final do ano passado, em 2017 ainda, chegou a atuar contra o Santos em mais umas 2 outras partidas, né? Contra o Santos ficou marcado porque ele entrou como titular com, sei lá, 20 e poucos minutos de jogo, ele teve cãibra e teve que sair. Foi realmente uma coisa meio bizarra assim, que ficou marcado na nossa cabeça. Teve novas chances no estadual, uns 3 ou 4 jogos, eu não sei exatamente quantos jogos ele fez,
mas não agradou. Realmente ele é um jogador que não chegou a fazer nenhuma grande partida pelo Vasco, nas poucas partidas que teve, é verdade. E até por conta disso, eu acho que fizeram aí esse esforço para voltar com o Jordi, emprestaram o Gabriel Félix para o Fortaleza para ele ganhar uma experiência, e agora ele está voltando para o Vasco. Vamos ver o que vai acontecer com o Gabriel Félix aí, né? Os números dele no ano, em competições nacionais e internacionais, é de uma partida só, onde levou um gol. Tem uma média, portanto, aí de um gol por partida em 2018 em competições nacionais, né? Seguindo então com Fernando Miguel, jogador que chegou no meio do ano, quando estava se aproximando ali a Copa do Mundo, né? E começou a bater aquele desespero na torcida vascaína de, cara, o Martin Silva vai para a Copa do Mundo, a gente vai ficar sem o Martin Silva aí pelo menos uns 10 jogos, e aí, quem vai entrar no lugar dele? Quem que vai segurar esse rojão por 10 jogos? Aí a diretoria começou a falar, não, a gente vai contratar alguém, chegou a fazer aquele esquema de voltar com o Jordi do Irã, nesse meio tempo emprestou o Gabriel Félix para o Fortaleza, e aí quando estava chegando a hora realmente da gente se despedir do Martin Silva para a Copa, acabou fechando com o Fernando Miguel do Vitória, um jogador de 33 anos, um jogador que passou por equipes modestas até então, né? Vitória é o maior time que ele tinha jogado até então. Jogou no Vitória, Juventude, não são equipes do primeiro nível do futebol brasileiro, né? E teve aí a sua grande chance, então, do Vasco. E ele soube aproveitar muito bem, conseguiu cobrir a ausência do Martin Silva durante a Copa aí com tranquilidade, tanto quanto o Martin Silva saiu para a Copa, como quando ele foi convocado nas situações seguintes, o Fernando Miguel sempre deu conta do recado, foi crescendo na confiança da torcida, e no final da temporada, com o Martin Silva atravessando aquela fase terrível que ele está atravessando, né, que culminou com o frangaço que ele tomou contra o Grêmio, ele acabou se tornando titular da equipe. Quando o Martin Silva saiu para o último amistoso, o Fernando Miguel entrou no seu lugar, e nas últimas partidas, quando ele já poderia ter voltado, o Fernando Miguel continuou como titular. Martin Silva até falou que estava ali com uma dor no joelho para justificar a barração, mas a verdade é que o Fernando Miguel, na prática, ganhou a titularidade, pelo menos momentânea, do Vasco, né? Vocês podem ver que os números dele aí também não são dos mais animadores, né? Jogou 14 jogos pela Série A, tomou 17 gols, quer dizer, uma média de mais de um gol por partida também, mas o número interessante é que ficou aí 4 partidas sem tomar gol. Ficou 4 partidas sem tomar gol, pelo menos, mas eu acho que esse número alto de gols aí diz mais sobre a defesa do Vasco no ano do que sobre a atuação do Fernando Miguel em si. E vamos então, finalmente, para o grande jogador da categoria, né? Martin Silva, ídolo da torcida desde 2014, e que esse ano sofreu um abalo aí na sua imagem, né? Porque fez uma temporada ruim, onde teve muitas falhas que culminaram com a barração dele aí no final da temporada, por mais que ele tenha feito aquele jogo de cena que a gente já comentou aqui. O Martin Silva, olha aí, considerando a temporada completa, os jogos nacionais e internacionais, fez 36 partidas e tomou 48 gols. Tem a maior média de gol por partida dos goleiros que a gente falou aqui. Talvez tenha sido o Martin Silva, muito porque atuou mais também, né? Fez 2 jogos na Sul-Americana, 10 jogos na Libertadores e 24 no Campeonato Brasileiro. E chegou a ficar aí 9 jogos na temporada sem tomar gol, né? Em 9 jogos dos 36 aí que a gente tá falando, ele não tomou gol. O Martin Silva é um dos maiores ídolos da torcida atualmente, é um dos jogadores com mais moral com a torcida. Acho que fica muito essa discussão, é ídolo, não é? Vai depender da geração, vai depender da relação de cada um com os jogadores. Eu acho que cada um pode ter o ídolo que quiser. Acho que a gente tem sim que valorizar o que o Martin Silva fez pelo Vasco esse tempo todo. O Vasco foi bom pro Martin Silva, o Martin Silva também foi bom pro Vasco, veio pra gente quando a gente estava numa Série B e entendeu a grandeza do Vasco e veio mesmo para jogar uma segunda divisão. Quando a gente caiu de novo em 2015, jogou a segunda divisão mais uma vez. Repito, acho que foi interessante para ele também. Tá ganhando muito bem para isso. A relação da torcida com ele conta muito a seu favor, mas também não deixa de demonstrar um carinho do uruguaio pelo Vasco. Esse ano agora, de 2018, entrou numa fase ruim, foi uma temporada ruim do Martin Silva. As falhas que ele já cometia com menos frequência foram aumentando não só de frequência, mas também de intensidade. Os frangos
que ele tomou em 2018, eu acho que ele não chegou a tomar nos anos anteriores. Eu, pelo menos, não lembro de frangos tão clamorosos quanto, por exemplo, aquele do gol contra o Grêmio no último minuto. Isso tudo foi queimando a imagem do Martin Silva, a ponto de muitos torcedores já estarem querendo ver ele pelas costas, querendo ver o Martin Silva fora do Vasco da Gama. Eu acho que não é muito por aí, mas isso explica, né? Isso dá a dimensão do que foi a temporada do Martin Silva pelo Vasco. Feito esse balanço, vamos passar então para a segunda parte do vídeo, a parte onde a gente comenta o que vai ser do futuro, né? O que eu acho que o Vasco deveria fazer com esses jogadores. Toda essa discussão passa, claro, pela permanência ou não do Martin Silva no Vasco no próximo ano. A discussão aí tá na boca do povo, depois que o Martin Silva demonstrou uma certa irritação com a barração, vamos dizer assim, né? Voltou da seleção uruguaia alegando uma dor no joelho para não ser reserva do Fernando Miguel, que eu não engoli. Vocês engoliram essa contusão do Martin Silva? Acho que ninguém engoliu, né? Claramente fez um Miguel ali porque não gostou de ser barrado. E assim, por mais ídolo que ele seja, por maior que seja o histórico de boas atuações do Martin Silva pelo Vasco, todos os jogos que ele salvou pra gente, no futebol, o que vale é o momento atual, é quanto você está jogando naquele momento. História, ela só serve pra gente ficar comentando aqui no YouTube, para comentar nas arquibancadas. Na hora que a bola rola dentro de campo, história não adianta de nada. E o Fernando Miguel estava numa fase melhor que o Martin Silva mesmo, merecia ser o titular, e eu esperava do Martin Silva a grandeza de entender isso. Aparentemente, não entendeu. Para o ano que vem, eu já comentei isso aqui em outros vídeos, eu acho que o Martin Silva poderia muito bem continuar. Ele tem contrato com o Vasco, o contrato dele vai até o final de 2019, e aí, vai ter as férias de Natal para descansar a cabeça, a pré-temporada para voltar pegando forte e conquistar a titularidade do Vasco. Eu acho que tem totais condições para isso, mas tem que conquistar dentro de campo, ali na grama, nos treinamentos, mostrar que está de volta à velha forma. É assim que ele vai conseguir. Vaga cativa, ninguém pode ter em time de futebol, não. Então, eu gostaria que o Martin Silva continuasse no Vasco, possivelmente até como titular. Se não, que aceitasse o banco de reservas, inverteria a ordem aí, né? Se por um motivo ou por outro o Fernando Miguel não pudesse jogar, o Martin Silva entraria no seu lugar e terminaria a carreira no Vasco, ou pelo menos terminaria a sua carreira internacional no Vasco, né? Depois, se quiser voltar para o Uruguai para jogar lá no seu clube de origem ainda, mais uma, 2 temporadas, poderia ser também. Para mim, esse seria o final honroso da história do Martin Silva no Vasco, que quer queira, quer não, já é uma história marcante já, né? O jogador está aí há 4 anos no Vasco, isso não é pouca coisa. Agora, se o Martin Silva não concorda comigo, se o Martin Silva acha que pode ser titular em outras equipes ainda, titular absoluto, que não vai brigar por posição, aí tá no direito dele também, né? Fala-se em interesse do São Paulo no Martin Silva. Sério que o São Paulo tá querendo o Martin Silva? Então tá bom, se ele vai para ser titular lá do São Paulo, e o São Paulo se dispuser a pagar a multa rescisória que o Vasco tem que receber por quebra de contrato, nem que na negociação essa multa se converta em assumir a dívida que o Vasco tem com o Martin Silva, tudo bem. Segue a vida dele lá, aí a gente não tem nada a fazer, né? Se eu pudesse escolher, só dependesse da minha escolha pro Martin Silva ficar ou sair, para mim ele ficava, mas ficava para brigar por posição. Mesma coisa vale pro Fernando Miguel, também tem contrato até o final de 2019, mostrou tranquilidade, mostrou categoria, defendendo o gol do Vasco nessa temporada, me surpreendeu, eu não conhecia muito o Fernando Miguel, né? Então tava assim meio que na expectativa de ver qual seria dele e me surpreendeu positivamente. Um goleiro seguro, tranquilo, não faz aquelas defesas mirabolantes, mas quando a bola vai nele ali, ele tá sempre nela, e isso traz uma tranquilidade. Eu, que nem já comentei também em vídeos aqui ao longo do ano, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que eu me sentia mais tranquilo quando o Fernando Miguel estava no gol do que o Martin Silva. E isso quer dizer alguma coisa, né? Então, entra aí em 2019 com muito potencial para ser o goleiro titular do Vasco, né? Vai brigar com o Martin Silva por essa posição até segunda ordem. O Martin Silva tem ao seu lado o fato de ser um ídolo da torcida, a influência que ele tem na torcida e também entre os companheiros e a comissão técnica. Mas o Fernando Miguel tem do seu lado uma fase melhor,
terminou 2018 numa fase melhor e muita garra, muito empenho. Eu acho que realmente a gente vê no Fernando Miguel que ele encara o Vasco ali como uma grande chance da carreira dele. Se bobear, ele já tinha até perdido as esperanças de jogar por um grande clube profissionalmente. Afinal de contas, já está com 33 anos. De repente, aparece essa oportunidade do Vasco aí. E eu acho que ele aproveitou para agarrar com todas as chances. Tá jogando demais. Se continuar com essa garra aí, pode ser o titular do Vasco em 2019 também. Além desses, eu também manteria o Jordi, também é um goleiro que eu acredito, que eu gosto, tem contrato com o Vasco até o meio de 2021, e eu acho que ele poderia ser ou um terceiro goleiro, caso o Martin Silva fique, ou então um segundo goleiro mesmo. Dá mais oportunidade para ele nesse primeiro semestre, deixa o Jordi comprovar que ele já tem condições de assumir ali o gol do Vasco da Gama, se for preciso, e eu acho que ele tem potencial para isso. Se não for o caso, aí faz que nem faz esse ano, no meio do ano vai atrás de um outro goleiro, né? Mas eu acho que dá para confiar no Jordi, eu acho que a gente tem que voltar a investir nos goleiros de casa, sabe? O Vasco sempre formou seus goleiros, ou no mínimo trouxe os goleiros bem novos para fazer parte do Vasco, nunca precisou. Nunca é um exagero, mas eu cresci acompanhando o Vasco formando os seus grandes goleiros em casa. E aí, de repente, de um tempo para cá, a gente tem que importar goleiro. Isso é uma coisa que me incomoda ainda. Eu gostaria de ver o Vasco voltando a formar grandes goleiros em casa. E para formar grandes goleiros, você tem que dar oportunidade para eles, né? O Vasco não vem dando. Então, eu manteria o Jordi sim. E para falar só um pouquinho o contrário de tudo que eu falei até aqui agora, no caso do Gabriel Félix, eu não manteria o Gabriel Félix. Também tem contrato até 2021, até ali fevereiro de 2021, mas por que eu não manteria o Gabriel Félix? Teve poucas chances no gol do Vasco também, você pode alegar, você acha que tem que dar mais experiência, mais tempo pro jogador? Já quer dispensar o Gabriel Félix? Não jogou sequer 10 jogos com a camisa do Vasco? Olha, eu dispensaria o Gabriel Félix sim por 2 motivos. O primeiro é que tem muito goleiro aí na linha sucessória do Vasco, né? A gente tem o Martin Silva até segunda ordem, tem o Fernando Miguel, tem o Jordi, que está mais preparado do que o Gabriel Félix, na minha opinião. E abaixo do Gabriel Félix, puxando a fila ali, tem o João Pedro, tem o Lucão, que estão aí se destacando na base, pedindo passagem também. E quando você tem muitas opções, você tem que abrir mão de alguns nomes, né? E aí, quando você vê as atuações do Gabriel Félix com a camisa do Vasco, por mais que tenham sido em poucas oportunidades, quando você vê o biotipo mesmo do Gabriel Félix, o Gabriel Félix não é muito alto, parece meio gordo assim, né? O Jordi, para ficar aí na comparação dos dois, tem muito mais perfil de goleiro, né? Muito mais jeitão de goleiro, alto, magro, do que o Gabriel Félix. E aí, cara, tendo que abrir mão de um ou outro, eu abriria a mão do Gabriel Félix. Então, no caso, eu manteria o Martin Silva, manteria o Fernando Miguel, manteria o Jordi e dispensaria o Gabriel Félix, dando uma chance aí pro João Pedro, que é o próximo na fila. E se porventura o Martin Silva vier sair do Vasco, não contrataria outro goleiro pro lugar não, pelo menos não no primeiro momento. Deixaria ver se o Jordi segura as pontas. Se for o caso, lá na intertemporada, na janela do meio do ano, eu contrataria alguém. Por enquanto, eu focaria as energias e o orçamento do Vasco para reforçar o nosso time em outras posições. Reforçar para valer em outras posições. Quais? Isso você vai saber só nos próximos vídeos aí, quando a gente continuar analisando, continuar fazendo esse balanço do elenco vascaíno em 2018. Posso contar com vocês? Amanhã, se tudo der certo, tem mais um vídeo analisando aí os laterais do Vasco. Espero que vocês venham aqui para conferir. A gente vai se falando.